Olá pessoal, bem-vindos ao canal David o Início e para os nossos irmãos da CCB, a Santa Paz de Deus. Hoje iremos falar sobre a história do trompete, uma história bem longa. Mas primeiro, o que é um trompete? Trompete moderno, clássico, é um instrumento de metal, campana fina, e ele possui 3 pistões e um bocal mediano, onde a sustentação vai de Fá sustenido a Dó 5. O trompete é um instrumento muito comum em jazz, em música clássica, em samba, entre outros ritmos, né? Em dobrados, em bandas marciais, ele é muito comum. A história do trompete é bem complicado de se dizer de primeiro quem inventou, mas nós vamos primeiro para sua origem pré-histórica, que se dá lá no Antigo Egito. Lá no Antigo Egito, segundo os historiadores, os instrumentos de sopro eram feitos de chifre e eram feitos de concha. Após aquela evolução ali no Egito Antigo, foi que eles começaram a ser feitos de bronze, de metal e de prata. Mas os primeiros trompetes, eu acredito que se originou do chofar. O chofar é um instrumento de chifre de animais, ainda é usado esses negócios assim de vaquejada. Mas o chofar seria o primeiro antecessor do trompete, o primeiro ancestral do trompete, que deu origem ao trompete. Mas o antecessor mais perto do trompete, o que a gente tem certeza de que foi um dos primeiros trompetes, foi a trombeta de Tutankhamun. Primeiro, quem foi Tutankhamun? Tutankhamun foi um faraó, onde ele tinha assim, doenças genéricas que já vinha de família, ele morreu bem novinho. Mas Tutankhamun, o curioso dos arqueólogos é que a sua tumba foi encontrada intacta, sem nenhum saque, sem nenhum ouro roubado. E junto à sua tumba estavam as trombetas de Tutankhamun, que é aparentemente 1300 a 1426 a.C. A trombeta de Tutankhamun é um instrumento bem grande, bem esticado, estilo uma corneta mesmo. Podemos dizer que esse era um dos ancestrais, feitos de prata e de bronze, certo? Então, isso é, assim, os ancestrais do trompete. Esse é o ancestral mais perto do trompete. Agora iremos para a história do trompete moderno. De fato, é muito difícil dizer quem inventou o trompete moderno, mas iremos usar 3 luthiers, 3 músicos no caso, né? Primeiro vamos começar falando de Anton Rendinger. Anton Rendinger criou em 1790, criou um trompete de metal, só que em vez de ele possuir sistema de válvula, as válvulas ainda não tinham sido inventadas. Em vez de um sistema de válvulas, era um sistema de furos. Ou seja, eram 7 furos, ou 7 teclas, para tocar. Era estilo um clarinete, uma flauta transversal, esses instrumentos de palheta, né? Então, o primeiro trompete, assim, de válvula, não teria surgido em 1790. Por isso que Anton Rendinger, a gente descarta ele, porque o seu trompete era de furos, como uma flauta doce ou como qualquer outro instrumento de madeira, de palheta. E os dois músicos que a gente vai falar, eles de fato inventaram o trompete de válvula. O primeiro foi Heinrich Storsel, o grande criador da trompa. O Heinrich Storsel, em 1815, teria inventado o primeiro trompete de válvula e também ele próprio teria inventado o sistema de válvulas. Porém, em 1830, quem também teria inventado um trompete moderno seria Francois Pernet, na França. Mas aí, para você, quem criou o trompete? Na minha opinião, foi o Heinrich Storsel, por ele ter nascido primeiro, né? E por ele ter inventado o mecanismo de válvula, e Francois Pernet só deu continuidade ao seu projeto. Agora iremos falar de um instrumento da família do trompete, que é o trompete piccolo. Trompete piccolo é outro instrumento também da família do trompete, que é um trompete, só que ele é bem pequenininho,
trompete de bolso, e ele possui um registro agudo. Mas é muito engraçado pensar na história do trompete piccolo, porque não sabemos de fato quem inventou também. Temos dois músicos que também podem ter inventado. Júlio Kozlek teria inventado o trompete piccolo sem a quarta válvula, que seria para peças barrocas, que alcançava o extragudo bem maior com o trompete piccolo. Já outro indício que a gente também tem, outro inventor, foi Victor Charles Marlon, que teria também inventado, ele teria inventado o trompete com a quarta válvula aguda. Esse trompete com a quarta válvula aguda se destacou mais do que o trompete de Júlio Kozlek. Então podemos dizer que quem inventou o trompete piccolo, moderno, de 4 válvulas, teria sido Victor Charles Marlon. Não sei qual era o objetivo dele ter inventado esse instrumento. Sabemos que o de Júlio Kozlek ele inventou para peças barrocas, que tem um alcance bem agudo, de bar, né? Peças de Vincent Bar. Mas Victor Charles Marlon não sabemos porque ele inventou o trompete piccolo. Agora iremos para mais um instrumento, que é o trompete baixo. O trompete baixo é um instrumento também da família do trompete. Só que esse é o mais curioso, porque o seu bocal não é um bocal de trompete, é como um bocal de um trombone. E também é um trompete bem grande. Quem inventou o trompete baixo, segundo todas as minhas pesquisas, foi Henry Stossel em 1820, 5 anos após a criação do trompete. O trompete baixo, quando Henry Stossel estava criando, era como um clarinete alto, era um instrumento preparado para o tenor. Apenas um tempo depois, Henry Stossel inventou os trompetes baixos com uma quarta válvula, e aí sim eles eram sim preparados para o baixo. Uma curiosidade também sobre o trompete baixo é que trompetistas não conseguem muito bem se adaptar a esse instrumento devido ao seu tamanho e o tamanho do bocal. Quando na orquestra tem trompetes baixos, quem geralmente toca eles são os trombonistas, por o bocal ser quase do mesmo tamanho e ter uma proximidade. Então é isso que sabemos sobre o trompete baixo. Agora iremos para o trompete rotativo. O trompete rotativo, um trompete de rotores, obviamente, não muito comum aqui na nossa região, mas muito usado na Alemanha. Também instrumento que veio da Alemanha, né? O mecanismo de válvulas rotativas foi inventado na Alemanha. Mas quem teria inventado o trompete rotativo, segundo as minhas pesquisas, foi Joseph Kyle e Joseph Ryder. Teria inventado o trompete rotativo. Também acho que sem objetivo. Mas basicamente eu não tenho muito assim para falar do trompete de rotor. Não sei se foram eles de fato que inventaram, mas tenho certeza que o trompete rotativo se desenvolveu na Alemanha. E agora iremos para o último trompete, que é o trompete pocket. Trompete pocket é um instrumento que se assemelha ao trompete piccolo, só que ele é bem menor, eu acho, e ele também é bem enroladinho, como se fosse uma trompa. Também não sabemos muito sobre a história desse instrumento, mas podemos dizer que em 1970, quem teria inventado ele foi Zig Canston, que teria inventado esse trompete nos Estados Unidos. Ele teria inventado esse trompete, chamado também de trompete de bolso, por ele ser menor. Então, basicamente é esse o vídeo. Eu não detalhei muito bem a história dos outros trompetes, né? Até porque também é muito difícil. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.